Somos psicologicamente corroídos, devorados e nos tornamos um tormento para nós mesmos e para os outros. O vampiro simboliza uma inversão das forças psíquicas contra nós mesmos. Enquanto assistia a Nosferatu de Robert Eggers, um detalhe me chamou a atenção. O nome do personagem interpretado por Willem Dafoe, Albin Eberhard von Franz. Para quem está familiarizado com a psicologia analítica, esse sobrenome não passa despercebido por ser uma referência direta a Marie-Louise von Franz, uma das principais discípulas de Carl Gustav Jung. Especialista na interpretação de mitos e contos de fada, Von Franz dedicou sua obra ao estudo dos arquétipos, explorando como as narrativas e seus símbolos refletem processos psíquicos profundos. No vídeo dessa semana, eu vou explorar o longa Nosferatu de 2024 a partir de uma perspectiva analítica, utilizando o livro A Interpretação dos Contos de Fada de Marie-Louise von Franz para aprofundar a compreensão do simbolismo presente no longa. E se você ainda não me conhece, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas Nascimento e por aqui eu faço análises psicológicas de filmes, séries e também sobre a vida. E no vídeo de hoje eu vou analisar o filme Nosferatu de 2024, lembrando que a análise contém spoilers. O nome do personagem interpretado brilhantemente por Willem Dafoe não carrega apenas essa referência à psicologia analítica. Albin Eberhard von Franz também é uma reinvenção de Abraham Van Helsing, o icônico caçador de vampiros da literatura. No Nosferatu original de 22, o personagem se chama Buer. Já na versão de 79, o personagem foi chamado de Abraham Van Helsing, visto que o romance Drácula de Bram Stoker já havia entrado em domínio público. A escolha do nome Albin Eberhard von Franz para a versão de Eggers é curiosa, mas não surpreendente. Afinal, em uma entrevista, Eggers declarou que sua esposa é psicóloga e que ele tende a ver o mundo a partir de lentes junguianas. Aliás, eu já analisei todos os longas dirigidos pelo diretor a partir dessa perspectiva, e caso você tenha interesse em assistir, eu vou deixar a playlist Robert Eggers no card. Enfim, o nome que ele atribuiu ao personagem sugere uma fusão entre o símbolo tradicional do caçador de vampiros e o símbolo interpretativo e até metafísico da teoria analítica, visto que o personagem possui um conhecimento a respeito do sobrenatural que ultrapassa os limiares da ciência. Sendo assim, Albin Eberhard von Franz é um personagem que transita entre opostos, no caso, entre a racionalidade e o sobrenatural. É igualmente significativo o fato de Eggers ter atribuído o nome von Franz a um personagem masculino. Marie-Louise von Franz se dedicou extensivamente à interpretação do feminino nos mitos e contos de fada. Agora, tem seu sobrenome associado a uma figura que arquetipicamente quase sempre foi representada como um homem caçador de vampiros. Essa inversão sutil sugere uma possível integração do princípio feminino ao tradicional masculino, algo que dialoga diretamente com a psicologia analítica e o conceito de enantiodromia. Eu já falei bastante sobre este conceito aqui no canal, mas vale a pena retomá-lo. O filósofo Heráclito criou o conceito de enantiodromia, embora Jung o tenha desenvolvido em sua teoria. Segundo Jung, enantiodromia é a função reguladora dos contrários, ou seja, é o processo de algo que se torna seu oposto em uma interação subsequente destes opostos. Com base nesse conceito, Jung enfatizava a necessidade do homem em não erradicar a irracionalidade por completo, uma ideia que aqui em Nosferatu é traduzida no personagem de Frederick Harding, o amigo rico de Thomas. O fato é que tanto Jung quanto Marie-Louise von Franz identificavam na psique masculina a presença da ânima, o princípio feminino interno, cuja integração é um passo essencial no processo de individuação. Se Van Helsing, em suas versões anteriores, era um símbolo desse racionalismo e do enfrentamento direto do mal, sua versão contemporânea absorve elementos essencialmente femininos, como a intuição, a conexão com o inconsciente e a interpretação simbólica, para lidar com uma ameaça que, em essência, também é arquetípica. Outro detalhe interessante é que Albin Eberhard von Franz representa o arquétipo do velho sábio, ou Xenex, a figura que detém o conhecimento e guia outros personagens em suas respectivas jornadas pessoais. Segundo Marie-Louise von Franz, em A Interpretação de Mitos e Contos de Fada, nos contos de fada, o velho é comumente uma figura auxiliar que aparece quando o herói está em dificuldades e precisa de conselho e direção.
Ele representa a concentração do poder mental e a reflexão dos propósitos e, ainda mais importante, introduz um pensamento genuinamente objetivo. O símbolo do espírito tem, pois, aspectos neutros, positivos ou negativos. Se o velho no conto fosse somente positivo ou negativo, representaria metade da natureza do arquétipo do velho homem. Esta conexão nos leva a pensar no duplo aspecto de Merlin. No presente conto, o velho é o ânimos da ânima, por assim dizer, e isso significa um espírito objetivo atrás da ânima. No conto A Princesa Enfeitiçada, analisado por Marie-Louise von Franz, o velho sábio, assim como Merlin, tem um duplo aspecto que pode, à sua maneira, ser atribuído também a Albin Eberhard. Ora, se o Xenex tradicional representa o ânimos da ânima, ou seja, a personificação do princípio masculino, guiando um aspecto feminino do inconsciente, então é possível interpretar Albin Herbert von Franz como a ânima do ânimos, ou seja, o feminino que emerge no arquétipo masculino do velho sábio. Esse conceito sugere que Albin não é apenas uma figura de conhecimento racional, mas também carrega consigo um elemento de intuição e conexão com o irracional, características tradicionalmente associadas à ânima. Ou seja, Albin Eberhard transita entre a racionalidade masculina e a intuição feminina, opostos que se integram em um sujeito capaz de resolver o que Marie-Louise von Franz chamou de enigmas da ânima. A autora explica: o herói chega na cidade que está de luto por causa da princesa enfeitiçada e cativa. Fica sabendo que diversos príncipes já acorreram tentando salvá-la. A ânima está sob o domínio de um feitiço e presa nesta cilada, porque um processo do inconsciente não havia sido compreendido. Essa é a razão dos seus enigmas aos quais é preciso imediatamente responder. Os enigmas da ânima significam que ela mesma não consegue se entender e que ainda não encontrou seu lugar apropriado dentro de todo o sistema psíquico. Significa também que ela não pode ajudar esse problema por si mesma e que necessita da ajuda da consciência. Por outro lado, o herói se encontra no mesmo estágio, pois ele também não encontrou ainda o seu lugar e também não se conhece. Então o enigma é algo que diz respeito a ambos, alguma coisa que eles têm de resolver juntos. Este é o enigma do relacionamento correto. Em Nosferatu, Thomas até tenta ajudá-la com o enigma da ânima, ou seja, a derrota de Nosferatu e a eventual libertação da esposa da dominação invisível do vilão, mas quem faz esse papel é o próprio Xenex, ou seja, Albin Eberhard von Franz. É por essa razão que o personagem interpretado por Dafoe é tão importante. Ele não apenas representa o conhecimento racional e tradicional do Xenex, como também incorpora a intuição e o mistério do feminino, tornando-se símbolo da necessidade de equilíbrio entre opostos, a própria essência da individuação. Entre os muitos contos tradicionais analisados por Marie-Louise von Franz, A Princesa Enfeitiçada se destaca por sua complexidade simbólica, reforçada ao longo dos séculos a partir da tradição oral. O conto explora inúmeras repetições arquetípicas, como o feitiço que aprisiona a ânima, a jornada do herói em busca de redenção e, é claro, a presença do misterioso velho sábio. Em A Interpretação dos Contos de Fada, von Franz explora diversas versões dessa história, evidenciando como, apesar das versões possuírem sim algumas diferenças curiosas, a estrutura psíquica subjacente ao conto permanece consistente. Em essência, A Princesa Enfeitiçada representa o desafio da integração da sombra, o processo de individuação e a tensão entre o feminino e o masculino na psique. Nesse conto é possível identificar paralelos surpreendentes com Nosferatu, especialmente na forma como o enigma da princesa enfeitiçada se conecta ao dilema psíquico vivido pelos personagens do filme de Eggers. No conto, a princesa está enfeitiçada e aprisionada, separada do mundo consciente por uma força misteriosa. Sua condição simboliza a ânima perdida no inconsciente, um estado psíquico que só pode ser rompido por aquele que conseguir decifrar seu enigma. Em Nosferatu, Ellen representa uma dinâmica similar. Desde o início, a mulher habita um limiar entre realidade e o sonho, atraída pelo sombrio Nosferatu como se respondesse a um chamado interno de seu próprio inconsciente. Assim como a princesa não pode ser liberta por meios convencionais, Ellen precisa atravessar a escuridão para compreender sua ligação com o desconhecido, em um confronto inevitável com sua própria sombra, representada, é claro, pelo Conde Orlok. Esse conceito de travessia também é explorado por diversos momentos durante o conto e o filme.
Em uma das variações de A Princesa Enfeitiçada, o herói que tenta salvar a princesa conta com a ajuda de seu companheiro Sombra para lançar uma linha dourada que os conecta a uma dimensão inconsciente. Marie-Louise von Franz explica que o companheiro de Pedro lança um carretel de linha dourada através do rio para formar uma ponte. Depois, os dois têm que atravessar correndo e desmanchar a ponte para impedir que as bruxas os alcancem. As bruxas, ao tentarem atravessar a ponte, caem na água e morrem afogadas. Esta linha dourada é o elo secreto com aquilo que é significativo no inconsciente. Ela é o fio invisível que une as coisas. É a linha do destino tecida por nossas projeções inconscientes. A linha dourada simboliza a conexão entre consciente e inconsciente, permitindo uma travessia segura e inusitada aos heróis do conto. Em Nosferatu, a travessia do Conde Orlok pelo navio realiza um movimento oposto, projetando a sombra do inconsciente na realidade coletiva. Se no conto a ponte possibilita uma passagem segura e significativa, no filme, a viagem de Nosferatu representa a invasão do reprimido no plano consciente, um retorno inevitável de conteúdos outrora rechaçados. Mas as metáforas paralelas entre as duas obras não param por aí. Quando o herói do conto encontra a princesa enfeitiçada, sua libertação não acontece de imediato. Antes de romper o encanto, ele precisa resolver 3 enigmas que exigem um mergulho profundo em seu inconsciente. Esse mesmo enigma é decifrado por Albin Eberhard von Franz e se relaciona com a única maneira de derrotar o Conde Orlok, o sacrifício. O interessante é que Albin engana Thomas, já que sabe que o rapaz jamais aceitaria essa integração da esposa com a sombra. Outro paralelismo interessante do filme é em relação à simbologia do número 3, tema que vou explorar com mais profundidade no próximo capítulo. Mas antes eu quero te convidar a conhecer meus podcasts, vídeos e textos no Apoia-se. Se você aprecia meus vídeos, eu tenho certeza de que vai gostar de me ouvir falando sobre outros assuntos como games, música e até mesmo sobre a minha maneira particular de encarar a vida. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o endereço aqui na tela e também na descrição desse vídeo. Outro ponto simbólico interessante é que Nosferatu propõe a Ellen 3 noites como parte de seu plano para aceitá-lo, um padrão que tem certo paralelismo simbólico com o número 3 presente em contos de fada e histórias da mitologia. Essa recorrência não é acidental, pois como Marie-Louise von Franz explica, o 3 em geral relaciona-se com o curso do movimento e, portanto, com o tempo, pois não há tempo sem movimento. Há, por exemplo, as 3 parcas que representam o passado, o presente e o futuro. Os demônios do tempo são, na maioria, formados em tríades. O 3 tem sempre o simbolismo do movimento, porque para o movimento necessita-se de 2 polos entre os quais circula a energia, como a corrente elétrica que passa pelos polos positivos e negativos, tendendo a equalizar a tensão. O número 3 aparece com frequência em textos religiosos e literários. O exemplo mais famoso é o da Santíssima Trindade do cristianismo, mas existem outros menos óbvios, como as 3 bruxas de Macbeth de Shakespeare, cuja adaptação de 2021, dirigida por Joel Cohen, foi analisada aqui no canal. Se você se interessar, eu vou deixar no card acima. A utilização simbólica do número 3 como artifício narrativo acontece por diversas vezes no próprio Drácula de Bram Stoker, livro no qual Nosferatu faz releitura. Para citar um dentre diversos exemplos, quando Jonathan Harker chega ao castelo do Drácula, ele encontra com 3 belas vampiras que tentam atacá-lo. No conto A Princesa Enfeitiçada, o herói também enfrenta 3 desafios antes da resolução final. Os enigmas do cavalo, da espada e da cabeça. Cada um desses testes representa um aspecto fundamental de sua jornada física e psíquica. Já em Nosferatu, a presença do número 3 pode ser vista como um ritual psíquico de dissolução do ego, onde Ellen é gradualmente absorvida pela sombra até sua completa submissão e integração mútua ao Conde Orlok. Sendo assim, o domínio de Nosferatu sobre as 3 noites simboliza um rito de passagem, que deve unir os polos que precisam ser integrados, a fim de que a psique possa atravessar esse processo definitivo de transformação.
Histórica e arquetipicamente, o vampiro simboliza duas facetas da sombra, a individual e a coletiva. Vampiros nada mais são do que reflexos das forças reprimidas que assombram tanto a psique humana quanto o inconsciente coletivo de uma sociedade, a partir de uma lógica epidêmica. O dicionário de símbolos explica que, segundo a tradição, aqueles que foram vítimas de vampiros também se transformam em vampiros, são esvaziados de seu sangue e ao mesmo tempo contaminados. Em Nosferatu, essa dimensão coletiva da sombra se torna visível na figura dos ratos que chegam junto ao Conde Orlok no navio, a manifestação física da peste da morte. Enquanto a sombra individual representa os impulsos reprimidos de um indivíduo, a sombra coletiva, por sua vez, emerge quando um grupo projeta seus medos e desejos não reconhecidos em uma entidade externa. Sendo assim, Conde Orlok não é apenas um predador de objetivo individual, mas também de consequências amplas, visto que ele desencadeia o caos sobre toda a sociedade alemã, dita civilizada e racional, forçando-a a confrontar o que havia negado. A magnitude do sacrifício final de Ellen se torna ainda mais relevante quando colocamos em perspectiva a ameaça de Nosferatu em um nível coletivo. Sua morte não ocorre apenas para livrar a si mesma dos tormentos do vampiro, ou seja, da sua sombra, mas para salvar todos os que ama, funcionando como um filtro de purificação da cidade contaminada. No entanto, esse sacrifício não deve ser interpretado apenas como um ato altruísta, afinal, a partir de uma perspectiva individual, ele representa a integração da sombra, um passo fundamental para o processo de individuação. Ellen não foge da escuridão ou mesmo delega a terceiros a responsabilidade de combatê-la. Pelo contrário, a personagem se entrega a essa escuridão, permitindo que Nosferatu a possua, para enfim ser possuído e destruído pela luz. Seu sacrifício não é uma aniquilação, mas uma transformação psíquica, na qual o ego consciente aceita a escuridão para transcender a sombra inconsciente. Esse final encontra paralelos com uma das versões do conto A Princesa Enfeitiçada, conhecida como a Princesa do Teto de Ouro. Nessa variação, a princesa está possuída por uma magia maligna que destrói aqueles que tentam se aproximar dela. O herói precisa então exorcizar essa influência antes que ela possa ser sua noiva, pois, enquanto estiver corrompida pelas forças obscuras, ela representa um perigo. O conto carrega um tema presente em diversas tradições mitológicas, especialmente nos mitos nórdicos e orientais, nos quais a mulher é vista como uma ameaça à psique masculina enquanto não for purificada. Isso sugere que, no imaginário coletivo, o feminino pode carregar um aspecto destrutivo quando desconectado da totalidade psíquica. No entanto, Nosferatu subverte essa lógica ao não colocar Ellen como um perigo a ser domado, mas como aquela que compreende a escuridão e a enfrenta diretamente. Diferente da Princesa do Teto de Ouro, que necessita ser exorcizada para ser aceita, Ellen abraça a sombra conscientemente, sacrificando-se não como vítima, mas como agente da resolução de conflitos internos. Seu ato final simboliza o momento em que a sombra se torna parte integrada da psique, o que tanto Jung quanto von Franz, ao longo de suas dezenas de livros, descrevem como o fim do processo de individuação. Em vez de negar Nosferatu ou combatê-lo como Van Helsing e sua trupe de aldeões fizeram em Drácula, Ellen permite que a sombra possua e, ao fazer isso, destrói não apenas o vampiro, mas também o ciclo de repressão que atormentava sua existência. É por isso que sua morte não deve ser interpretada como uma derrota, mas como um ritual de integração e conciliação de opostos. Consciente e inconsciente, bem e mal, noite e dia. Diferente da obra na qual foi baseado, Nosferatu não é sobre o extermínio do mal, mas sobre a aceitação da escuridão a fim de permitir que ela se integre inevitavelmente à luz.